Nós temos trabalhado um tema de mensagens neste mês, o cuidado do pai. Mencionei que nesse mês a gente tem a celebração do mês do adolescente, o mês do jovem, mas é nesse mês também que celebramos o Dia dos Pais. E o exemplo que Deus nos dá como pai, e a figura escolhida por Ele para se colocar diante de nós, a figura de um pai amoroso, um pai que nós temos a cada domingo neste mês apresentado alguma característica a respeito dele, que precisamos também imitar como pais. Mas alguém pode dizer: pastor, mas eu não sou pai. Talvez seja uma mãe. Também o exemplo que ele dá serve. E mesmo alguém que não é pai nem mãe vai poder entender nesse caráter de Deus algo que precisamos colocar em prática nos nossos relacionamentos. Eu gostaria que nós pensássemos neste domingo alguém na cabine pode ajudar com a imagem. Nós estaremos pensando a partir da viagem do apóstolo Paulo a Roma. O apóstolo Paulo estava preso agora. O apóstolo Paulo estava preso em Cesareia e dali ele é enviado para Roma. Eu gostaria que pudéssemos pensar no cuidado de Deus ao longo dessa viagem. Como é que foi a experiência do apóstolo Paulo e o que é que isso tem a ver com a nossa experiência de vida, a nossa jornada da vida, a nossa viagem da vida? Como é que podemos aplicar alguns conceitos que estão presentes aí nessa experiência do apóstolo Paulo e que tem a ver com aquilo que nós enfrentamos também no nosso dia a dia? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor novamente. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra, pelo ensino que ela nos traz. Agradecemos, Pai, porque na Tua palavra podemos encontrar experiências dos Teus servos do passado, experiências que trazem lições para nós no dia de hoje, na nossa experiência de vida, e que, Senhor, o Teu Espírito esteja guiando mente e coração de cada um de nós, para que possamos entender e aplicar no nosso viver as lições que Tens para cada um nesta hora. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como dissemos, o apóstolo Paulo estava preso em Roma e ele apelou para César. A autoridade que estava diante dele ameaçou a possibilidade de levá-lo para Jerusalém, para ser julgado em Jerusalém, e ele sabia que havia um conluio para que, se ele fosse a Jerusalém, ele seria morto a caminho. E então ele apela para César. Como cidadão romano, ele tinha direito de apelar para a instância máxima, de ser julgado na corte de César. Ele então é entregue para uma viagem. Aqui a gente tem, procurei pesquisar que tipo de embarcação é que era usada naquele tempo. Encontrei aqui duas imagens, que talvez uma delas corresponda a um dos barcos. São barcos mais ou menos aí do 1º, 2º século, o tipo de embarcação que possivelmente ele utilizou. Era uma embarcação grande. O texto bíblico afirma que num dos navios que foi utilizado, havia 276 pessoas, além de toda a carga. Então, era um navio de porte
razoável. O primeiro, provavelmente menor, e a gente vai poder caminhar nessa jornada. Esta viagem está no capítulo 27 do livro de Atos. Nós estaremos passeando pela narrativa do que esse capítulo nos apresenta, ao mesmo tempo que estaremos destacando alguns pontos nessa viagem. O apóstolo então sai de Cesareia aos cuidados do centurião Júlio da corte imperial, junto com outros presos que estão sendo encaminhados a Roma. Essa viagem deveria durar aproximadamente de 2 a 3 meses, o que corresponderia mais ou menos dos meses de agosto a outubro. Essa era a expectativa de duração dessa viagem. Ele já enfrenta aí uma dificuldade de efetuar uma viagem que ele já havia planejado. Escrevendo aos romanos, ele já havia dito que tinha o propósito de ir até Roma e de Roma ser encaminhado por aquela igreja ali de Roma até a Espanha. Então, se aqui está Roma, a Espanha proporcionalmente estaria mais ou menos aqui na extremidade ocidental do mar Mediterrâneo, vendo mais ou menos aí a distância equivalente. Mas agora ele está fazendo a viagem não conforme o seu plano original. E aí a gente tem já alguma coisa, às vezes na nossa vida, alguma coisa acontece de forma diferente do que foi planejado. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele planejou ir até Roma, mas agora ele foi preso em Jerusalém, passou 2 anos preso em Cesareia e teve que apelar para César para poder ver a sua situação resolvida, porque ao longo daqueles 2 anos é como aquilo que a gente conhece, né, de uma justiça lenta, e ao longo de 2 anos não teve progresso no seu julgamento. E ele então realiza essa viagem como prisioneiro. No meio da viagem, já a partir da primeira parte da viagem, eles, depois de passar aqui em Sidom, eles vão costeando a ilha de Chipre, e foi preferível contornar aqui a ilha de Chipre, porque havia muito vento contrário à navegação, e dessa forma, parte da navegação, o vento estaria tendo uma barreira para atravessar. E eles chegam então até Mirra, enfrentam mais uma vez uma dificuldade de vento contrário. Eu não sei se você já teve a experiência na vida de que parece que tudo que você está tentando não está caminhando, e as coisas vão caminhando numa velocidade muito menor do que você havia planejado, e você enfrenta dificuldade a cada passo. É possível que você já tenha passado por essa experiência. E então eles chegam até Mirra e tomam um navio maior que vai para a Itália, esse navio de maior porte que vai com todo esse número de passageiros e carga. E eles prosseguem devagar, com dificuldade, e esse pequeno trajeto aqui de Mirra até Cnido, eles levam muito mais tempo do que o planejado. Aquela mesma dificuldade anterior vai acontecendo. A viagem então é bem mais lenta. Eles então partem de Cnido e pela costa de Creta partem em direção a Creta e vão contornando Creta. Salmona era nessa extremidade da ilha de Creta. Eles vão até Bons Portos. Em Bons Portos, o texto bíblico diz que já havia passado o dia de jejum. O dia de jejum era celebrado a 5 de outubro aproximadamente. E então, se a gente lembra daquilo que era a previsão da viagem de ser realizada entre agosto e outubro, agora já passou o início de outubro e eles estão a menos da metade da viagem até Roma. E agora estão com uma dificuldade a mais.
prazo de navegação deles era até outubro, e eles não estão nem na metade da viagem total prevista. A partir de novembro era impossível navegar no Mediterrâneo. E o capitão então começa a avaliar o que fazer. Às vezes, quando a coisa sai do planejamento, a gente tem que repensar, reavaliar, e foi isso que o capitão estava pensando. E nessa ocasião, ele considera que o porto não oferecia proteção. E Fenice, que ficava a 13 quilômetros, nessa extremidade aqui da ilha de Creta, ela oferecia proteção para o navio. Os marinheiros então achavam que esse deslocamento de apenas 13 quilômetros daria ao navio uma condição segura para atravessarem o inverno. Não seria possível realizar já toda a viagem, teriam que parar para todo o período do inverno. Só que Paulo sugere aguardar melhores condições de viagem. Paulo está inquieto e na sua avaliação diante de Deus, ele entende que seria melhor aguardar por um tempo melhor, mais tranquilo, para que eles pudessem fazer esse deslocamento. Só que o capitão do navio, claro, ao invés de dar ouvidos a Paulo, ele deu ouvidos aos demais marinheiros, que eram de opinião que era melhor sair logo. E ele procurou ouvir a voz da experiência, mas Paulo tinha a voz de Deus no seu coração, e o resultado é que eles enfrentam uma tempestade. E à medida que se afastam de bons portos em direção a Fenice, um vento de nordeste, um forte vento de nordeste, começa a empurrar o navio para longe da ilha, e eles não conseguem chegar naquela extremidade da ilha que era o objetivo pretendido, e então o vento vai empurrando eles para mar aberto, e agora eles estão no meio da tempestade, e em Cauda, algo numa região mais ou menos por aqui, eles preparam o navio para resistir, eles começam a amarrar o contorno do navio com cordas, para que diante de tantas ondas, o navio não se despedace. E aí eles passam 3 dias em escuridão, mais ou menos nessa região, o tempo fechou, que eles não viam mais nada, estava céu coberto e fechado, escuro, todo dia. E aí a gente vai vendo, poxa vida, a gente pode pensar quem era Paulo. Paulo era um servo de Deus, um pregador do Evangelho, alguém que buscava a realização da vontade de Deus, não somente na sua vida, mas na vida daqueles que estavam ao alcance dele. E ele tem que fazer uma viagem, e parece que está dando tudo errado. E a gente, talvez na condição de Paulo, a gente estivesse dizendo: Senhor, por que está dando tudo errado? Por que está tendo tanta dificuldade para prosseguir? Vamos manter essa pergunta aí na prateleira por um tempo. Paulo então anima as pessoas. E a gente vai ler uma parte do texto bíblico a partir do versículo 21 do capítulo 27, onde lemos: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Eles já estavam aliviando toda a carga do navio. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. É interessante notar que o texto bíblico diz que Deus deu a Paulo.
Foi por causa de Paulo que toda aquela tripulação e passageiros foram poupados do naufrágio, da morte pelo naufrágio. E então, durante a noite, Paulo tem essa visão de um anjo que chega junto dele e diz: olha, Paulo, você vai chegar ao destino pretendido, você vai chegar a Roma, e vai chegar a Roma na condição de pregar a César e toda a corte de César. E então ele diz: e agora, toda essa tripulação e passageiros te são dados. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. O apóstolo Paulo agora teve a oportunidade, diante de tantas circunstâncias negativas, de reafirmar a sua fé. Quantas vezes alguma coisa que está fugindo assim ao controle, e a gente tem a condição de dizer: mas eu sei em quem eu creio. Eu sei que Ele estará dando o necessário. Lembro-me quando em uma viagem a serviço, no tempo que servia na Força Aérea, fazendo uma viagem de retorno de Londres para Recife. E ao nos deslocarmos para o aeroporto, eu e o meu companheiro de viagem, e aí esse deslocamento até o aeroporto fugiu completamente ao planejamento. E nós que pensamos que estaríamos chegando no aeroporto com 2 horas de antecedência para a hora do voo, chegamos com 10 minutos de antecedência para a hora de um voo internacional. Era um voo que iria de Londres para Lisboa, e de Lisboa com uma conexão para voltar para o Brasil. E ao nos deslocarmos a caminho do aeroporto, meu companheiro de viagem dizia: mas eu não sei como é que você consegue ficar tão calmo, a gente está a ponto de perder o avião e você está calmo. E eu só fazendo conta do tempo, de quanto faltava e que tempo é que a gente ia levar para chegar. E eu disse: olha, não adianta perder a calma, porque a gente está na mão de Deus, o que Deus quiser é o que vai acontecer. E quando chegamos ao aeroporto, faltando 10 minutos para a hora do voo, corremos para dentro do aeroporto, fomos direto ao guichê, e me surpreendi porque a atendente ainda nos recebeu. E ela disse: olha, vocês estão muito atrasados, corram, é naquele corredor ali. E o corredor estava bem próximo de nós, e ela disse: é o portão de embarque I-25. E eu vi o portão I, está ali. E aí quando eu cheguei no portão, aí tinha I, 1, 2, 3. E então saímos correndo por dentro do aeroporto até o portão I-25. E quando chegamos lá, e eu entreguei os cartões de embarque, disse: é aqui esse embarque? E a moça disse: é sim, o avião está atrasado 1 hora, pode sentar e esperar. E aí eu tive a oportunidade de compartilhar com aquele companheiro de viagem. Se a gente está nas mãos de Deus, a gente pode esperar nele, que Ele vai dar as condições necessárias. Mas o resultado é que quando a gente chegou em Lisboa, o avião, naquele tempo da Varig, já tinha decolado. O primeiro atrasou e a gente pôde tomá-lo, mas o segundo tinha saído. E como consequência, como o voo da British é que tinha atrasado, a gente ficou 2 dias em Lisboa, com tudo pago pela British, esperando o próximo voo da Varig, que era 2 dias depois. O apóstolo Paulo aqui está reafirmando a sua fé de que nas mãos de Deus nós podemos estar confiados. E ele então diz aqui: eu creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. O que é que acontece em seguida? Eles se aproximam da ilha de Malta.
Depois de passar aqueles 3 dias em completa escuridão, eles lançam o prumo, eles entendem que os marinheiros entendem que estão próximos de alguma costa e lançam o prumo, e eles encontram 35 metros aproximadamente, e lançam novamente um pouco depois e está com 25 metros, e eles ficam com medo de que o navio bata em pedras. Está de noite, no escuro, eles não estão vendo o que é que tem pela frente, então eles lançam âncora e ficam ali o restante daquela noite. Naquela ocasião, então, eles se alimentam e os marinheiros, então, entendendo que estão próximos da praia, eles pegam, não da maneira como temos hoje, que os navios têm barco de salvamento, né, de salva-vidas para todo mundo que está no navio. O navio, a narrativa nos faz entender que havia um barco de salva-vidas. E os marinheiros então começam a soltar o barco, dizendo que vão jogar âncoras na proa do navio. Mas o propósito deles era abandonar todos ali e eles se salvarem no único barco que havia, já que eles estavam próximos de alguma praia, de alguma terra. Paulo então vai e fala com o comandante e explica ao comandante: olha, se esses saírem, o risco de todos perecerem é muito alto, porque os marinheiros é que sabiam como controlar o navio. E então o comandante vai e corta as cordas do barco de salva-vidas, e o barco de salva-vidas é solto no mar, e ficam todos dentro do navio. Paulo exorta a que comam pão para encontrar forças para enfrentar essa situação. E então, o naufrágio. Eles de manhã veem uma ilha próxima, cortam as cordas das âncoras e deixam o navio ir se deslocando na direção da ilha, até que o navio encalha num banco de areia, a proa fica encalhada no banco de areia, mas as ondas estão batendo na popa e o navio começa agora a se despedaçar. E então todos, nadando ou segurando-se em partes do navio, abandonam o navio, e o texto declara que dessa forma todos chegaram a salvo na terra. A gente vê quanta dificuldade que Paulo enfrentou nessa viagem. Ele já estava, o começo da viagem já foi daquele jeito, ele como um prisioneiro e não um passageiro do navio. Vale destacar que nesse momento do naufrágio, o comandante, para preservar a vida de Paulo, não permitiu que os soldados matassem os prisioneiros, porque os soldados queriam matar os prisioneiros para que ninguém fugisse. O centurião, então, não permitiu que isso acontecesse e todos tiveram a vida preservada. A gente vai ver que na continuidade ele ainda enfrenta alguma dificuldade. Ele vai lançar gravetos num fogo, no momento que eles estão ali se aquecendo, já na praia, na ilha de Malta. O que se diz é que muito provavelmente nessa época do ano a temperatura deveria estar mais ou menos em torno de 10 graus, e eles todos molhados, né, do período dentro do mar, mais esfriados porque passaram um tempo dentro d'água, e estão se aquecendo ali, e uma serpente pula na mão de Paulo e fere a sua mão, e todos ficam achando que ele era realmente um condenado de Deus, porque foi salvo do naufrágio. As pessoas da ilha ficam achando que ele, tendo sido salvo do naufrágio, foi mordido por uma serpente venenosa, mas aquela mordida não lhe faz dano. Aí a gente começa a pensar a respeito do cuidado de Deus. O que é que podemos extrair de toda essa experiência do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, que o fato de sermos cuidados por Deus não impede que venham as dificuldades.
Pelo contrário, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes atravessamos dificuldades e de uma forma ou de outra, se a nossa vida está entregue nas mãos de Deus, Ele tem um propósito e Ele estará cuidando de todo o necessário para que o propósito que Ele tem seja alcançado. Ele estará conosco no meio das dificuldades. A gente vai atravessar dificuldades sentindo a presença de Deus conosco. A gente pode ver que na experiência do Senhor Jesus, também vieram as dificuldades. Nós celebramos aqui a ceia do Senhor, em que lembramos o momento quando Jesus foi chicoteado, foi esmurrado e foi pregado numa cruz. E a gente pode até talvez lembrar que, quando a gente afirma Ele estará conosco no meio das dificuldades, o Senhor Jesus teve uma experiência que neste aspecto foi única. Porque houve um momento em que o Senhor Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele era o momento em que Ele estava levando sobre si o nosso pecado, e o pecado nos afasta de Deus. Por isso o Senhor Jesus teve a experiência de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque aquele era o momento para o qual Ele veio. Ele veio para sofrer a condenação que era nossa. Da mesma maneira que lá no Éden, quando o homem pecou, foi expulso da presença de Deus, nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado. E só podemos estar na presença de Deus porque Jesus Cristo é que restaurou-nos essa possibilidade. Ele levando sobre si o nosso pecado. Por isso, ele teve essa experiência de poder dizer: por que me desamparaste, Deus meu? Mas já mencionamos que Ele ressuscitou, e se a gente lembra do texto de Filipenses capítulo 2, que ao concluir a missão de Jesus, a narrativa da missão de Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele estará provendo o de que necessitamos. Estava conversando hoje com um casal, e estou contando aqui a história porque eles me deram autorização para fazê-lo. Estava conversando com Breno e Bárbara, e Breno estava dizendo... Bruno, estava confundindo Breno e Bruno, os dois nomes, Bruno e Bárbara. E Bruno estava dizendo que ele passou uma dificuldade, sentiu-se mal. Bárbara estava de férias em São Paulo, e foi no domingo, ele esteve aqui, ele lecionou uma classe para os novos, mas sentindo-se mal, e em seguida foi para o hospital. E chegou no hospital e foi constatado que ele estava com uma infecção, e ele precisaria ser internado, e a infecção estava um tanto avançada, ele precisou ir para a UTI. Só que não havia vaga na UTI geral do hospital. E a gente começa a pensar: poxa, na hora que a gente precisa, Deus, por que é que não surgiu aquela vaga na UTI na hora que era tão necessária? E por conta de não ter vaga na UTI, havia uma vaga na UTI, na unidade semi-intensiva cardiológica. E então, como não tinha vaga na UTI geral, ele foi para a semi-intensiva na cardiológica. Quando chegou na cardiológica, com os sintomas que ele estava, o médico disse: vamos examinar como é que está o seu coração. Com a sua experiência na área de cardiologia, e ele precisava realmente de um atendimento cardiológico. E se não tivesse ido para aquela unidade de cardiologia, talvez a situação tivesse se complicado,
porque ele seria tratado como uma infecção normal, e a infecção tinha se alojado no coração. E aí a gente vê como Deus provê o que é necessário. Ele não estava necessitando de uma vaga na UTI geral, ele estava precisando de uma vaga na unidade de cardiologia. E às vezes então algo que parece que não atendeu à necessidade, mas de fato estava atendendo aquilo que nós estamos precisando naquele momento. E aí a gente diz graças a Deus, porque não tinha vaga na UTI geral, naquele hospital. Ele provê aquilo de que necessitamos de fato. Ele tem algo melhor preparado para nós. E a primeira coisa que podemos pensar nesse algo melhor que Ele tem preparado para nós é de que em qualquer momento na nossa vida, nós temos a segurança de salvação, de vida eterna. Se a sua vida foi entregue nas mãos de Jesus, se você recebeu a Jesus como seu Salvador, o que quer que aconteça na sua vida aqui, ao terminarem os seus dias, por qualquer que seja o motivo, seja quando for, você tem um lugar garantido com Deus no céu por toda a eternidade. Ele tem o melhor para nós na eternidade e Ele tem o melhor para nós aqui também. A palavra de Deus nos afirma: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele deseja que estejamos conscientes do seu cuidado. Quando tudo vai bem, a gente fica achando que até nem precisa de Deus, porque está tudo tão bem, eu tenho o meu salário do mês, eu tenho a condição de pagar todas as minhas contas, eu estou bem de saúde, aqueles que estão à minha volta, minha família, as pessoas mais próximas estão todos bem, e então é quase como se a gente simplesmente dissesse: oi Deus, tudo bem por aqui, está tudo em paz, né? E de repente a gente corre o risco de estar confiando no nosso salário, na nossa saúde, no nosso vigor, quando nós precisamos confiar que estamos nas mãos dEle. O estar nas mãos dEle é que faz toda a diferença. Precisamos estar conscientes do seu cuidado para conosco, de que o que quer que aconteça, Ele está cuidando de nós. Nós lemos o texto de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nas mãos de Deus, nós estamos no melhor lugar do mundo. Eu já tinha planejado que hoje estaria falando a respeito deste tema, mas na semana passada eu estava em viagem e fui para o Summit, o Global Leadership Summit na cidade de Chicago. Nós temos repetido este congresso aqui na igreja e a ida lá foi já começando a coletar informações para o que nós vamos fazer aqui também em março do próximo ano. Vale destacar, e eu louvo a Deus porque nós conseguimos patrocínio para essa viagem e podermos fazer isso sem onerar as despesas da igreja. Mas aconteceu um fato. Eu já mencionei que servi na Força Aérea, então lidar com avião era coisa do cotidiano. Eu nunca tive medo de voar. Para mim é uma experiência sempre agradável, sempre rica. Mas saindo de Miami para Chicago, quando subimos no avião, o voo começou a atrasar, já estava todo mundo dentro do avião e começou a demorar a saída, até que o piloto disse: gostaria de informar que surgiu no teste antes da decolagem, surgiu uma falha em um dos sistemas do avião, mas os técnicos já estão trabalhando para corrigir essa falha e nós estaremos decolando em seguida, né? E aí isso para muita gente já é motivo de preocupação.
Como eu estava acostumado com manutenção de avião, trabalhava numa unidade que o avião, um avião militar, né, entrava num lado do hangar e era completamente desmontado. Cada instrumentozinho daquele, asa, nariz, cauda, tanque de combustível, tudo era desmontado, ia cada uma para o seu setor de inspeção, e depois de 6 meses o avião estava montado na outra extremidade daquele hangar, ele ia entrando, ia sendo desmontado, até que chegava um momento em que as peças começavam a voltar, e até quando chegava na outra extremidade do hangar, ele estava totalmente montado, e o piloto confiava depois dos testes de solo, pegar aquele avião e decolar com aquele avião e fazer os ajustes finais em voo. Estava acostumado com substituição de peças e no conhecimento de que os sistemas vitais do avião são sempre com uma segurança a mais. Se você não pode voar sem esse sistema, então você tem 2. E se a coisa é necessária, é extrema mesmo, você tem 3. Né? Então, de tal maneira que se houver falha em um, o outro supre, etc. Ele disse então que o mecânico já estava tratando daquilo ali. Eu estou ali muito tranquilo, e aí eu olho para o meu cartão de embarque, que tinha ali o código da minha reserva. E o código da minha reserva foi esse aqui, O8PRSE. E naquela hora, eu olhei para esse PRSE e me veio uma palavra à mente em inglês. Qual a palavra que vem à mente? Não sei se viria à mente de cada um. Praise. Praise. Praise significa louvar. Mas naquela hora, eu não sei porquê, no raciocínio da hora eu pensei em orar, pray. Eu pensei em pray. E aquilo estava me dizendo, ore. E eu digo, será que tem alguma coisa mais séria aí? Será que Deus está me dizendo que tem problema mais complicado pela frente? E então, aquele praise, eu entendi de forma diferente, não? Entendi pray. Mas aí eu pensei naquele começo, O8. E como é que se lê O8 em inglês? Ou 8, que é similar a wait, ou 8. Espere e ore. E eu digo, o que é que Deus está me dizendo aqui? E a associação de ideias foi caminhando nessa direção. Mas naquela hora eu comecei a pensar, eu estou nas mãos de Deus. O que quer que aconteça, está na mão de Deus. Se esse avião vai cair ou não vai cair, está nas mãos de Deus. Se o avião cair, pode ser que seja como aquele avião que pousou lá no rio Hudson, né, e que não morreu ninguém. O avião, na decolagem, o motor engoliu aves que iam passando e o motor pifou e não dava para chegar no aeroporto, e o piloto pousou no rio Hudson ali em Nova York. E não morreu ninguém. Está nas mãos de Deus. Ou pode ser que eu termine morrendo também, mas está nas mãos de Deus. E então, aquele O8 praise, aí é que eu me conscientizei, que não era pray, era praise. E então a diferença é que não era espera e ora, era espera e louva. E a gente pode estar com a condição de louvar a Deus, qualquer que seja a circunstância que aconteça na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, é como o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 10, versos 27 e 28, quando ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem,
eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se nós estamos nas mãos de Deus, estamos em lugar seguro. E aí, a gente tem então que o cuidado de Deus é de que nas mãos dele nós estamos no melhor lugar do mundo. Agora, as mãos dele não são apenas o melhor lugar do mundo para que a gente esteja protegido. Eles são o melhor lugar do mundo para que nós estejamos fazendo a sua vontade. Elas são o melhor lugar do mundo para que nós sejamos embaixadores de Deus, como a palavra de Deus nos diz. Ela é o melhor lugar do mundo porque nós temos a oportunidade de, como instrumentos de Deus, abençoar vidas. O propósito de Deus é de que vidas sejam abençoadas. Quantas vezes temos mencionado aquele texto lá de Abraão, quando Abraão foi chamado e a promessa de Deus foi: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu abençoarei a você, porque em você serão abençoadas todas as famílias da terra. O que Deus deseja de nós é que nós estejamos sendo instrumentos na sua mão, da realização da sua vontade. E que esse caráter do Pai de querer o melhor para nós, seja aquilo que é impresso em nós, para que nós estejamos também querendo o melhor para aqueles que estão à nossa volta. Nós lembramos daquele livro, Em Seus Passos, que faria Jesus. A nossa vida nas mãos dele é para fazer aquilo que ele faria. É para que na nossa vida ele possa ser visto. E então, o seu nome será glorificado. E aquilo que tivemos aqui atrás, do espera e louva, que a nossa vida seja esse louvor contínuo. A nossa vida possa estar constantemente sendo colocada da maneira que ele quer. Estou colocando isso aqui, não me colocando como tendo alcançado plenamente essa posição, porque todos somos falhos, e de repente a gente se pega, talvez, fazendo um comentário negativo a respeito de outra pessoa, talvez irritado, indignado, quando alguém no trânsito nos dá um chega para lá, a gente se indignar com quem na rua toma uma atitude completamente contrária àquilo que como cidadãos deveríamos estar tomando, e de repente aquela indignação pode se transformar numa ira, e a gente até dizer palavras ofensivas para a pessoa. E aí a gente se pergunta, né, o que é que o Senhor Jesus faria no nosso lugar? É muito bom lembrarmos que nas mãos de Deus nós estamos no melhor lugar do mundo, mas é o melhor lugar do mundo para fazer a sua vontade, para que aquilo que Ele nos recomenda na sua palavra, aquilo que Ele coloca diante de nós como desafio, a sua orientação até para as decisões que temos a tomar, que possamos abrir mão de qualquer outra coisa para a realização daquilo que é a sua vontade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos nos colocar diante de Deus em oração, e na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Não sei se você já entregou sua vida nas mãos de Jesus. Não sei se você já tem essa certeza de salvação, de vida eterna. Saiba que o preço já está pago. Cristo já pagou o preço. A gente pensou hoje numa viagem. Para fazermos uma viagem, precisamos comprar o bilhete de passagem. Cristo já pagou por ele na cruz, para que nós pudéssemos estar na sua presença, nas suas mãos, que Ele pudesse fazer a sua vontade em nós e através de nós. Este mundo criado por Deus precisa de quem caminhe debaixo da sua vontade,
para preservá-lo de tantos males que temos visto cotidianamente à nossa frente. Nós somos sal da terra e luz do mundo, somos colocados aqui para sermos isto. Ao entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, recebemos dele perdão, salvação, vida eterna, recebemos dele a responsabilidade de sermos espelho do Senhor Jesus, onde quer que estejamos. Se você não entregou ainda, se você não tinha entregue ainda a sua vida nas mãos de Jesus, você pode fazê-lo agora, do seu coração para o coração de Deus, dizendo assim: sim, Senhor Deus, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, o meu Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, crendo que nas tuas mãos eu estou no melhor lugar do mundo. Eu coloco a minha vida para fazer a tua vontade, que tu sejas o Senhor e eu o servo. E você vai ter a experiência do que é a vida com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos. Agradecemos porque podemos aprender com servos teus do passado, nas experiências vivenciadas, quantas dificuldades enfrentadas na vida, mas puderam ter a certeza da tua presença com eles, puderam receber de ti o consolo no momento adequado, a força no momento da dificuldade, para que pudessem estar seguindo adiante e vencendo naquilo que era necessário, naquilo que era o teu propósito nas suas vidas. Assim, Senhor, colocamos as nossas vidas diante de ti. E se alguém aqui ainda não tinha feito a entrega da sua vida ao Senhor Jesus, mas nesta hora possa tomar essa decisão e que o teu Espírito esteja confirmando no coração de cada um, e que, entregando a vida nas tuas mãos, possa desfrutar da segurança de vida eterna, da segurança da tua presença conosco, da tua direção em cada momento. E a cada um que já recebeu, Pai, que possamos de fato estar buscando ter a nossa vida como espelho da vida do teu Filho Jesus, para a tua honra e tua glória. É a oração que fazemos nesta hora, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.